Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje eu vou trazer mais um assunto relacionado à vida empresarial. Hoje eu vou falar sobre a estruturação da sua equipe. Como que você hoje está tratando a estrutura da sua empresa em relação à sua equipe. Então, você já parou, você já fez hoje, você já estruturou os processos dentro da sua empresa? Se você não estruturou, eu te oriento a estruturar. Porque sem os processos muito bem estruturados, nós não conseguimos ter clareza da função, do que cada um faz, qual é a visão, qual é o valor da minha empresa. Gente, parece clichê que todo mundo hoje em dia está falando isso, mas é verdade. É essencial. Se você não tem uma empresa estruturada, é difícil você crescer. Você pode iniciar a sua empresa sem grandes estruturação, mas você tem que estruturar ela para que você possa ir para um próximo nível. Empresa que vai para um próximo nível é uma empresa estruturada. Empresas que não se estruturam, é muito difícil ir para o próximo nível. Ela pode até ir, mas o preço que você vai pagar da confusão que está dentro da sua empresa é muito grande. Então, eu peguei uma colinha aqui para falar alguns pontos para vocês, para que vocês também possam anotar e já que comecem a pesquisar, porque nem sempre você precisa contratar um especialista. Eu sempre falo aqui, a internet hoje está aí para isso. Gente, a IA está aí para isso. Eu ouvi uma frase em um podcast que é um pouco pesada, mas é a pura verdade. A IA hoje é o antídoto da burrice. Então não existe mais isso. Você não tem o que você não saiba, que você não vai perguntar para a IA, claro, da maneira correta, contextualizando da maneira correta. Porque não adianta também, porque a inteligência é artificial. Mas se você não contextualizar da maneira correta, ela também não vai conseguir entender da maneira certa e vai te dar uma resposta errada. Mas você contextualizando, você joga na IA hoje, ela vai te passar tudo, ela vai te responder. Então, assim, eu preparei uma colinha aqui, que é algo que eu contratei para minha empresa e eu estou passando aqui para vocês, para que vocês anotem e vocês também já coloquem em prática dentro da sua empresa. Então, assim, uma estrutura, você estruturar a sua equipe e os processos da sua empresa, existem alguns níveis, que são, primeiro de tudo, é você pegar missão, visão e valor, certo? Isso é fundamental. Você tem que ter. Francine, quem é que cria, quem é que faz? É você. A empresa é sua, a visão é sua, o valor é seu. Então, você que dá a missão, visão e valor. Você não adianta terceirizar isso para ninguém. Você pode até ter um líder dentro da sua empresa, como eu tenho, e esse líder está tocando. Só que ele tira a visão de quem? Da minha, do Átila. Que a empresa é nossa. Eu não posso querer que o meu funcionário passe para quem vai fazer, ou você pedir para o seu funcionário fazer isso, para dar a visão, a missão e o valor da sua empresa. E se ele colocar o que ele entendeu? Não, tem que ser o que é sua. Então, isso daqui é o primeiro ponto que você tem que ter. Organograma. Você tem, independente do tamanho, eu já falei isso em outros vídeos com vocês. Você está iniciando agora, já projeta a sua empresa. Então, se eu sou uma empresa de serviço, hoje eu posso fazer tudo, mas eu sei aonde eu quero chegar e quantas pessoas eu vou precisar para que quando eu chegue no meu objetivo, aquilo ali faça acontecer. Então, o organograma serve para isso. Então, crie o organograma. Francine, o que é organograma? É você criar ali as funções, quem é diretor, CEO, e abaixo do CEO, quem é? Fulano, ciclano, é você criar as funções e já determinar o que cada função vai fazer. Então, o organograma é isso. Você já faça o seu organograma, já com plano de carreira, quem é júnior, quem é sênior, então já faça o organograma. Então, isso é importante para você saber, até mesmo para você dar promoção dentro da sua empresa. Você vai promover alguém sem você saber, aí você vai lá dar um aumento. Eu achei fulaninho legal, dei um aumento para ele. Você vai acabar com todo o restante, porque se você não entender isso, até a sua contabilidade vai te falar. Na minha empresa eu tenho auxiliares de produção. Eu tenho auxiliares de produção 1, 2 e 3. Por quê? Se eu vou lá para o meu auxiliar de produção 3 e dou um aumento para ele de R$500, se eu não mudar ele para auxiliar de produção 2, eu automaticamente vou ter que dar um aumento para todo mundo.
Então, o organograma serve para isso. Então, se eu tenho auxiliar de produção 1, 2 e 3, então o meu auxiliar de produção 3 vai receber salário X. O auxiliar de produção 2 vai receber salário Y. E assim sucessivamente. Até para você dar aumento, você tem que ter uma estrutura. Não vai dando aumento assim, sem a moda Bangu, não. Até para isso o organograma ele serve. Tá? O outro ponto é descrição de cargos e salários. Tá? Você criou o seu organograma, junto com o seu organograma, você já tem que fazer isso, a descrição de cargos. Então, o que a minha secretária vai fazer? Qual é o salário? Como eu já falei, níveis 1, 2 e 3, júnior, pleno, sênior, seja lá como você vai fazer na sua empresa. Isso você vai determinar. Mas você tem que ter a descrição do cargo e dos salários. Então, o júnior vai receber X, o pleno vai receber tanto, o sênior vai receber tanto. E o que cada um vai fazer? A secretária júnior faz isso, a secretária... Então, isso você tem que ter já de clareza na sua empresa, para que qualquer pessoa que entre já saiba. Então, isso você não vai criando, resolvi, não. E aí, isso também te elimina muitos problemas. Porque quando você contrata, você tem isso, você mostrou, a pessoa ela já sabe qual é a função dela, então eu não tenho problema amanhã ou depois de falar, mas você pediu para fazer isso. Se eu pedir para fazer fora, aí o erro é meu. Mas por isso você também, para que você tenha clareza de qual função aquele funcionário vai entrar. Outro ponto também é fluxograma, criação de processos e manuais. Então você tem que criar, como eu sempre falo aqui para vocês, já criaram os processos da sua empresa? Já criaram os manuais da sua empresa? Exatamente isso, você tem que criar. Qual é o processo? Então, como que você faz? Você foi lá, a minha secretária, ela faz isso. Qual é o processo? Como que é o processo? Como ela executa isso? Qual é o manual? Eu vou contratar alguém, aquela secretária que está entrando agora, como que ela vai executar isso? Eu tenho que ter o meu processo e o meu manual escrito. Eu tenho que ter isso. Se eu não tiver isso, gera confusão. O outro ponto também, que aí aqui já vai, avaliação de desempenho, que isso você já vai fazer com seus funcionários. PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Isso são coisas que você já vai para o próximo nível. Hoje a minha empresa, ela já está no nível que eu preciso fazer isso. Francine, minha empresa é pequena. A minha recomendação, primeiro, você tem que ter missão, visão e valor. Isso independente do tamanho. Você criou a sua empresa, você tem que ter isso, tá? Organograma. Mas só tem eu, não interessa. Você já vai sendo profético. Já projeta quantas pessoas você precisa, quais são os cargos que você precisa. Fez isso? Aí você vai botar na descrição. Quando a minha empresa estiver num tamanho tal que eu vou precisar, eu vou querer que meu financeiro faça isso. Mas não é da sua cabeça. Pesquise e veja de acordo com o sindicato tudo que cada função pode fazer. E aí você também já vai ter clareza até para você contratar. Quando você for contratar alguém, você vai precisar saber. Eu preciso de não sei o quê. Então eu preciso de um comercial. Não, eu preciso de uma secretária. Não, eu preciso de um auxiliar. Então isso também traz clareza para você. E o fluxograma, que é a criação de processos e manuais. E esses 4 pontos aqui são essenciais para a sua empresa. Se você já tem uma empresa maior, que já passou, Francine, eu já passei por isso, aí vem a avaliação de desempenho, que é essencial você ter, que você está avaliando o desempenho dos seus funcionários, o plano de desenvolvimento individual, porque você tem um plano para cada cargo, para cada funcionário. Você tem um plano de desenvolvimento individual, não é coletivo. E aí a gente vem o cronograma, que já passa para um outro processo, os programas que você já tem, e aí vem a integração, que são vídeos, que são vídeos institucionais que você já grava, que você vai fazer com a sua equipe. Então, isso já são pontos que já são um pouco mais elaborados. E o importante também ter aqui, você tem um onboard da sua empresa. O onboard você tem que ter, porque é no onboard que você vai ter um resumo disso aqui tudo. Então, hoje, quando você contratar qualquer pessoa, você tem que ter um onboard, que você vai entregar para ele e aí ele vai ter a visão geral de quem você é, de que a sua empresa é, do que ele vai ter que fazer na sua empresa, o que não é negociável. Então, o onboard ele serve para isso. Isso daqui, o onboard você tem que ter para contratar qualquer pessoa. Primeira coisa, você contratou, você tem que dar um onboard para esse funcionário. Deu um onboard para o funcionário, pronto, ele já sabe
o que é aquela empresa. Invista seu tempo nisso daqui. É que sempre fala aqui no Visão de Mulher, independente do tamanho da sua empresa, tá? Independente do tamanho da sua empresa. Não julgue não ser necessário. Não julgue não ser necessário. Porque a estruturação da sua equipe é fundamental. Porque a gente, às vezes, tem muito problema de funcionário e tanto de dono de empresa que cobram coisas que não deveria ser cobrado. Será que parou e analisou esses pontos aqui? Será que ele parou? O dono da empresa está lá, está cobrando, mas será que ele parou e analisou aqui o fluxograma? Será que ele viu que no fluxograma dele, o processo e o manual que ele fez está de acordo com o que ele está cobrando? Será que ele olhou lá a descrição de cargo e ele está cobrando a pessoa? Então, assim, tanto serve para o seu funcionário como serve para você, para que você tenha clareza de quais são as funções que a pessoa vai executar, o que você pode cobrar, o que você pode esperar em relação a isso. Então, a estruturação de uma equipe é fundamental. Crie processos dentro da sua empresa. Não deixe vago. A sua empresa tem que ter a sua identidade. E a sua empresa só vai ter a sua identidade se você criar processos. Se você deixar claro a visão, a missão e o valor da sua empresa. Os valores são inegociáveis. A visão é a sua visão e a missão da empresa. Então, se você não tem isso estruturado, você não pode cobrar. Então, não cobre o que você não fez. Então, estruture, faça. Tenha isso daqui, faça, conte a sua história para os seus funcionários, para que eles sintam-se pertencentes de algo. Que a partir do momento que eles têm a clareza de que é a sua empresa, eles vão se sentir pertencentes. Ah, Francine, mas eu tenho tudo isso e o funcionário não vai. Então, desculpa, esse funcionário não deveria nem mais estar dentro da sua empresa, porque alinhamento tem que ter. Aqui vem o depois, né? Que você vai, a análise, o desenvolvimento. De repente, essa pessoa não foi desenvolvida da maneira certa, ou de repente essa pessoa de fato não é mesmo para estar. Mas como que você vai ter? Na clareza do seu negócio. Estruture a sua empresa para que você possa ter a noção clara do que você pode cobrar e que os seus funcionários tenham a noção clara de quem é a sua empresa. Qual é a visão? O que é inegociável? Você já passou para o seu funcionário o que é inegociável dentro da sua empresa? Ah, Francine, é óbvio. Desculpa. Como o meu mentor fala, o óbvio precisa ser dito. Então, se o óbvio não está ali no processo registrado, você não vai poder cobrar. Eu já falei inúmeras das vezes, não se trave para começar se você ainda não tem uma estrutura formada. Se você não tem a visão, a missão e o valor, isso você já tem quando você criou a sua empresa, você já tem. Você pode não ter passado para um papel, mas isso você já tem na sua empresa. Você sabe quais são os valores que são negociáveis, a sua visão e a missão da sua empresa. Isso você já sabe quando você decidiu empreender, quando você decidiu abrir a sua empresa. Basta você botar no papel. Mas aí você ter um organograma, ter tudo isso, então assim, não espere você ter toda essa estrutura para você começar. Inicie, destrava, avança, mas não negligencie. Destravei, avancei, fiz, mas eu estou aqui e vou organizar. Então, eu vou estruturar, vou profetizar dentro da minha empresa. Só tem eu, mas daqui a pouco eu preciso de um financeiro, eu preciso de uma secretária, eu preciso de um auxiliar de produção, eu preciso de um encarregado, eu preciso de um gerente, e já tem a estrutura. Que quando você for contratar, você vai contratar em base daquilo ali. Francine, isso é definitivo para o resto da vida? Não. Você pode ir analisando e ver, ó, minha empresa foi para o próximo nível, então o meu gerente eu preciso que seja assim, assim, assado. O meu auxiliar de produção eu já preciso que seja assim, assim, assado. Então, vai analisando, mas não deixe de ter. Não deixe de ter. Estruture a sua empresa. Crie processos na sua empresa. Valide esses processos com seus funcionários. Crie um onboard para que eles saibam. Porque eu vejo muita empresa aí que perde a identidade do dono da empresa porque eles não investem nisso. Então, e a sua empresa? Ela tem a sua identidade? Você se reconhece dentro da sua empresa? As pessoas, quando chegam dentro da sua empresa, enxergam você na sua empresa? Ou enxergam outras coisas? Não. Então, para analisar e se pergunte o porquê que isso não está acontecendo. Será que a culpa, de fato, são dos seus funcionários que não estão executando bem? Ou será que a culpa é porque você não deu a visão clara para eles qual é a missão e o valor da sua empresa? Anote essa dica. Pega isso daqui, joga no ChatGPT, joga no Google, pede exemplos. Hoje tem um monte de exemplos aí. Se você não pode investir em um especialista, ok, pesquisa, que a IA vai te dar, o Google vai te dar. Se você tem condições,
invista num especialista, porque ele vai na sua empresa, ele vai se dedicar, ele vai preparar e ele vai fazer isso junto de você, da sua equipe. Mas não deixe de fazer, porque a estruturação de uma empresa é importante para que você vá para um próximo nível. Às vezes a sua empresa não foi para o próximo nível, você se pergunta o porquê. Deus não dá nada para ninguém que não esteja preparado. De repente você tem um potencial, mas não está preparado para o próximo nível. E Deus não vai te levar sem a sua preparação. Então, faça o seu dever. Se prepare, prepare a sua empresa. E não deixe com que a sua empresa perca a sua identidade. Porque eu já vivi isso, estamos vivendo isso. E aí é preciso você ter mais tempo, se dedicar muito mais para que a sua empresa não perca a sua identidade. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica que eu tenho trazido do mundo empresarial. Aplique na sua empresa, porque são coisas que eu vivi e eu estou aqui para mostrar para vocês que são pontos essenciais que fazem você edificar dentro da sua empresa. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreva, ative a notificação, porque aqui no Visão de Mulher a gente sempre está trazendo conteúdos para edificar tanto a sua vida empresarial quanto a sua vida profissional. Aqui vocês vão ter conteúdos empresariais, conteúdos de família, da minha vida de mãe atípica. Então fica sempre ligado aqui, que a gente está toda semana trazendo conteúdos novos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.